Fala Nação Santista, meu nome é Rafaela Guerra e hoje iremos fazer mais um pós-jogo do Santos Futebol Clube. O Santos empatou hoje com o Internacional pelo placar de 1-1, o jogo aconteceu no Beira-Rio e foi uma partida muito boa do Santos, principalmente no segundo tempo. Nós santistas falávamos, que era importante o Santos beliscar aí pelo menos um empate para essa partida, para zerar de vez qualquer chance de rebaixamento, e o Santos conseguiu. E a partida de hoje eu acho que nós santistas saímos com esperanças para o time na próxima temporada, pois o Santos apresentou um excelente futebol, principalmente no segundo tempo, com os meninos da Vila jogando muito, um jogo com bastante dinâmica, movimentação, inversão, profundidade. Então, no segundo tempo, eu acredito que não só eu, mas todos vocês santistas ficaram com uma ótima impressão do Peixe, né? O primeiro tempo, o Internacional, por jogar em casa, por ter vindo de vários outros resultados negativos na competição, precisava dar uma resposta para o seu torcedor, que compareceu em grande número no Beira-Rio. E então o Inter tinha que ir para cima do Santos, e foi. Mas não teve muitas oportunidades no primeiro tempo. O Santos jogou bem. Acredito que no primeiro tempo o time poderia ter entrado mais na área do Internacional, mas a gente entende que o Inter jogando dentro de casa tinha que se impor, mas o Santos sim, jogou de igual para igual com o Internacional no Beira-Rio. E o João Paulo fez algumas defesas importantes no primeiro tempo, mas o Inter não massacrou o Santos. Muito pelo contrário, o Santos teve bastante a posse de bola também no primeiro tempo, mas uma opinião que eu tenho é que o meio-campo do Santos, com o Jonathan e o Zanocelo, não estavam funcionando muito bem, né? Então, por isso o Santos não conseguiu ter dinâmica na troca de passe, não conseguiu fazer transições rápidas para o ataque. E numa infelicidade do Luiz Felipe, né, que eu vejo que foi uma fatalidade ali, ele fez o gol contra, abrindo o placar para o Inter na última jogada do primeiro tempo. Então, o Santos foi para o intervalo de jogo, né, com o placar adverso. E nesse momento eu quero destacar a postura do Kaique ao dar entrevista, não somente na entrevista, mas a postura do Kaique dentro de campo, né? Que jogador é o Kaique Fernandes, meus amigos? Esse jogador vai dar muitas alegrias pra gente, eu tenho certeza disso. Ele tem muita segurança, ele é um líder nato. Então, o Kaique, quando a gente olha pro Kaique em campo, quando a gente olha pro Kaique em frente às câmeras dando entrevistas, ele não parece um jogador de apenas 17 anos. Eu tenho certeza que você também, quando olha o Kaique dentro de campo, fala: meu, esse cara é um jogador experiente, um jogador com rodagem. Porque, assim, a personalidade, a autoridade que o Kaique tem dentro de campo, assim, é uma coisa incrível. É um grande jogador. E é um menino da Vila, né? Mais um menino da Vila aí que se destaca no Santos Futebol Clube. O professor Carille, ele, como eu tinha dito, né, da questão do meio-campo do Santos, ele volta para o segundo tempo com o Camacho no lugar do Felipe Jonathan. E eu gostei dessa alteração, porque o Felipe Jonathan não vinha bem. E com o Camacho ele conseguiu proteger ali bastante a frente dos zagueiros. E o Santos voltou com uma postura no segundo tempo, assim, uma postura que me agradou muito. Eu fiquei muito surpresa do Santos não ter se abatido quando tomou o gol, porque ao longo da temporada nós vimos muitos jogos em que o Santos tomava o gol e o time se abatia, perdia o ímpeto, né, do jogo, e hoje foi completamente diferente. O Santos voltou para o segundo tempo em cima do Internacional. O Santos voltou para o segundo tempo jogando no campo do Internacional, entrando na área, finalizando de dentro da área. E aí a gente tem que destacar muito os garotos da base, né? O Ângelo sempre muito bem, indo para cima. O Ângelo não tem medo de nenhum adversário.
A gente já tinha visto isso na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Ele não tem medo de ir pra cima, ele tem personalidade de arriscar, de driblar, de fazer a jogada em profundidade. O Marcos Leonardo não tem nem o que a gente falar, cara. O 9 do Santos tá aí. Não precisa de ninguém de fora. O 9 do Santos tem nome. É Marcos Leonardo. Ele tem faro de gol, ele tem excelente posicionamento dentro da área, ele sabe fazer o pivô. Cara, ele tem todas as características de um centroavante. Então, o Marcos Leonardo abriu o placar para o Santos, né? E ainda fez o segundo gol, que eu fiquei com a impressão que o jogador do Internacional tinha desviado a bola, o que geraria uma nova jogada e ele não estaria em posição irregular, mas não foi o que aconteceu. Mas ali, Ângelo, Pirani, muito importante na partida de hoje também, com muita movimentação. E Pirani errou 1 ou 2 passes no jogo inteiro, assim. Cara, foi uma apresentação muito boa do Pirani. O Lucas Braga na lateral fazendo um trabalho excelente, um trabalho defensivo seguro e também indo pro ataque. Eu gostei muito, muito do jogo do Santos hoje. Esse jogo do Santos me trouxe velhos tempos dos meninos da Vila, assim. Hoje eu acho que o torcedor santista sai com um saldo muito positivo dessa partida, com expectativas grandes do Santos fazer um bom jogo contra o Flamengo no Maracanã. E que o Santos mereceu a vitória. No segundo tempo, o Santos teve diversas oportunidades de ampliar o placar, né? Teve aquela oportunidade naquela assistência incrível do Marcos Leonardo de letra pro Madison dentro da área, só ele o goleiro para ele finalizar e fazer o segundo gol, mas infelizmente ele não conseguiu finalizar bem e o goleiro Lomba acabou defendendo, né? Mas o Santos foi muito bem no segundo tempo e depois entrou o Sandri também muito bem. Não parece que ficou 8 meses parado por conta de contusão. Desde o jogo contra o Fortaleza, quando ele retornou ao time, ele já entra no jogo, já dá um carrinho. Então, assim, o Sandri tem muita personalidade, o Sandri sabe, né, ser aquele cara que dá o bote. Ele tem um excelente passe de bola, assim, o Sandri traz um ganho muito grande pro Santos. E acredito que na próxima temporada esses garotos têm ainda mais a evoluir, com um time mais competitivo. Eu tenho certeza que esses meninos vão dar muitas alegrias pro torcedor santista. E também, né, no final do jogo, o Marcos Leonardo e o Ângelo já estavam um pouco desgastados. E aí tivemos a surpresa do Lacava. Gostei, jogou pouco tempo, mas eu gostei dele também. Tem personalidade, assim como os garotos, os meninos da Vila. Jogadores com personalidade. O Lacava com muita personalidade. Dá pra ver do jeito que ele domina a bola, do jeito que ele passa a bola. Dá pra saber que ele é um bom jogador. E aos 42 do segundo tempo, se eu não me engano, entrou o Raniel no lugar do Marcos Leonardo, que também já estava desgastado, né? Mas aí do Raniel a gente, infelizmente, não pode esperar muito. E eu quero destacar também o Luiz Felipe, né? Que apesar da infelicidade do gol contra, ele voltou muito bem para o segundo tempo. Ele voltou muito bem. As bolas aéreas, assim, ele é soberano nas bolas aéreas do Santos. O Santos não sofre mais com o problema defensivo de bola aérea que era tão recorrente na nossa equipe. E eu gostei da partida dele, ele fez uma partida de recuperação muito seguro, assim como o Kaique, que eu já falei anteriormente. Então a partida do Santos hoje foi muito boa, né? O time soube lidar bem com o placar adverso e correr atrás do empate. E como eu disse anteriormente, poderia ter virado o jogo e saído do Beira-Rio com uma vitória. Mas era muito importante para o Santos pontuar e o Santos conseguiu pontuar e trazer um pontinho aí de Porto Alegre. Eu quero saber de vocês se vocês gostaram da partida de hoje, se vocês gostaram da atuação dos garotos, se gostaram das substituições do Carille, o que vocês acharam do Matias Lacava. Conta pra mim, deixem aqui nos comentários pra gente conversar e interagir um pouco mais sobre esse empate do Santos hoje sobre o Internacional. Bom, pessoal, é isso.
Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal e a gente se vê numa próxima. Muito obrigado a todos. Até mais.